O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. A liturgia de hoje, nós celebramos o dia de São Timóteo e São Tito. Ontem nós tivemos uma data especial, porque celebramos a conversão de São Paulo. Nós temos outros dias dedicados a São Paulo, como dia 29 de junho, que é São Pedro e São Paulo. Mas é um marco na sua vida, porque a partir da conversão, ele que era um perseguidor dos cristãos, se torna um verdadeiro cristão e pregador do Evangelho, se torna apóstolo de Jesus Cristo. Ele não foi discípulo de Jesus diretamente, talvez tenha conhecido de vista ao passar, mas não o seguiu fisicamente. Somente depois, na perseguição aos cristãos, é que um dia, então, ele, indo em perseguição aos cristãos em Damasco, ele cai e ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és? Eu sou Jesus que persegue. A partir daquele momento também, ele se considera, quando ele começa a pregar, um apóstolo de Jesus. Não aquele apóstolo que faz parte do grupo dos 12, mas nós o chamamos de apóstolo porque acho que ninguém mais do que ele, entre tantos, conseguiu fazer o que ele faz, é chamado apóstolo dos gentios. Quer dizer, aquele que viajou, que foi apóstolo daqueles que estavam fora daquela área comum em que os cristãos estavam atuando. E quando ele fundava comunidades ou visitava, ele não tinha como voltar, ele escrevia cartas. E entre as cartas, ele escreveu a esses 2 que nós celebramos hoje, Timóteo e Tito. Então eles foram destinatários dessa carta, são 3 cartas. E que eles também automaticamente se tornam discípulos de Jesus. Não sei se eles seguiram Jesus pessoalmente, como Paulo não seguiu, mas se torna dentro dessa condição de quem ouve a palavra de Deus, que é chamado, que é enviado, eles foram esses transmissores. Hoje a gente quase não escreve carta mais, O telefone é imediato, conversa de áudio, de vídeo, e escrito ali nas redes sociais.
Mas, até pouco tempo, quando se escrevia uma carta, não só uma carta de aniversário, mas um comunicado. A gente mandava, o que fulano está querendo comigo? E às vezes, quando a gente entregava uma carta para ir em mãos, então aquele portador, ele às vezes adiantava. Fulano mandou essa carta para você sobre isso, isso, isso. Então, não é só o ato de entregar o escrito, mas comunicar também o que está escrito. E São Paulo escreve a Tito e a Timóteo para que eles pudessem repassar também a sua mensagem. O evangelho que nós ouvimos agora, de São Lucas, São Lucas é outro também que possivelmente foi discípulo de São Paulo e que não foi apóstolo também, mas que escreveu o Evangelho, o livro dos Atos dos Apóstolos, o Evangelho que é o chamado Evangelho Mariano, Evangelho da Misericórdia de Deus, muito forte no capítulo 15, nas 3 parábolas, entre elas do filho pródigo. Então, Lucas escreve nessa vocação que Jesus faz e a missão. Quando Jesus reúne os discípulos, ele manda aos lugares, aí mandar já é missão. O evangelho de hoje mostra que ele mandou 2 a 2 que fosse à frente dele para pregar, para preparar. E esse falar em nome de Jesus é uma missão importante porque é para depois acolherem aquele que os enviou. Mas nem sempre nós temos pessoas suficientes para desempenhar uma missão. Tanto que Jesus fala, peçam ao dono da messe que envie trabalhadores, pois a messe é grande e os trabalhadores são poucos. O que Jesus quis dizer com isso? Quando a gente tem um campo, quem vai plantar, quem vai colher, a gente começa, eu posso plantar esse pedaço aqui. Aí eu vejo que é pouco, eu aumento um pouco a área. Ainda é pouco, eu aumento mais, mas eu já não dou conta. Então eu tenho que contratar um ajudante. E vou aumentando. Com um ajudante só não dou conta. Aí mais outro, mais outro, mais outro. E a área vai só crescendo, a ponto de depois eu não conseguir mais ninguém. Eu preciso correr atrás de mão de obra, de pessoas que trabalhem, que ajudem a cuidar da terra, plantar, colher. E a messe é essa plantação, essa colheita, que é o mundo. E o dono da messe é o próprio Deus. Jesus recomenda pedir ao dono da messe, que é o próprio Deus, que envie trabalhadores. Nós somos esses trabalhadores da plantação, da messe que Deus espalha por aí. Começar pelos discípulos, pelos que escreveram algo no Evangelho, nas cartas. Mas todos nós, pelo batismo, nós temos que ter assumido esse compromisso. Esse texto muitas vezes é vocacional e que dá a entender somente a vocação sacerdotal. Precisamos mais padres, a messe é grande, os operários são poucos. São poucos os padres. Claro, precisamos. Mas nem todo mundo vai ser, quer ser ou pode ser padre. Então, o que a gente faz? Os padres talvez não estejam dando conta e nem sempre fazem tudo, porque cada um que é batizado também deve fazer a sua parte. E aí, se cada um fizer a sua parte, um pouco mais, todos fazendo, temos a certeza de que esse campo vai ser mais bem cuidado e vai poder estender a todos os cantos desse campo, porque Jesus manda pregar em todos os cantos da terra. E para que isso aconteça, Jesus dá algumas recomendações, entre elas o desapego. Não levar muita coisa, também não exigir muita coisa. Como o próprio Pedro pergunta, nós que deixamos tudo e te seguimos,
o que receberemos em troca? Jesus coloca como ponto forte o reino de Deus. Mas ele fala, vocês vão, se forem bem recebidos, vocês ali preguem, comam e bebam no que eles servirem, porque o operário é digno do seu salário. Mas não levar duas bolsas, nem dinheiro, nem duas túnicas, uma série de coisas que Jesus fala, porque se nós ficarmos preocupados com o que levar, com o que vai ganhar, nós tiramos o foco principal, que é a pregação do Evangelho. Certamente nem todos vão receber bem. Ele fala, se vocês entrarem numa casa, forem bem recebidos, vocês fiquem ali o tempo necessário. Se não forem recebidos, vão bater o pé, a poeira, e fala, até a poeira do chão que se grudou nos nossos pés, nós sacudimos contra vocês. Vão para outros lugares. Por quê? Há outros lugares em que pessoas precisam ouvir, precisam ver, precisam dos doentes serem curados. E se a gente ficar preso com quem não quer, eles não vão receber e os outros vão ficar sem poder ouvir. Não é simplesmente, não estou querendo, ou não é bom, só por não ser bom não resolve, mas é porque lá na frente também tem alguém que nos espera. E qual que é a principal palavra que Jesus diz? Vocês dizei ao povo, o reino de Deus está próximo de vós. E se Jesus coloca a Pedro, que o principal pagamento é o reino de Deus, primeiro nós devemos pregar esse reino, precisamos acreditar nesse reino de Deus, devemos buscar com a nossa própria vida para que os outros acreditem. Porque muitas vezes nós falamos, mas não acreditamos, ou vivemos como quem não acredita. Se eu acredito na vida eterna, e para entrar na vida eterna eu preciso ser bom, por que eu não me esforço por ser bom? Por que eu não me esforço por ser melhor? Por que eu fico só naquilo? Aí eu já faço as minhas orações, eu cumpro com meus deveres de casa, com os meus deveres de cidadão, meu emprego, meus compromissos de ir à missa. E o que eu faço de melhor dentro disso? Só porque estou escalado, ou tem uma escala de coisas que eu tenho que fazer, eu dei conta? Não. Posso estar fazendo, mas não estar fazendo bem. Porque eu faço tudo que está escalado. Primeira hora para isso, segunda para isso, terceira aquilo, e eu faço, mas depois, pelos meus afazeres, eu desmancho tudo aquilo que eu digo que acredito. É o mais prático para entender. Eu venho à missa, rezo, ouço a palavra de Deus e me proponho com as respostas da missa, com as músicas, de ir pelo mundo e pregar o Evangelho. Chego ali fora, uma pessoa que eu não gosto, eu viro a cara. E aí? Será que isso me fez melhorar? Me fez ser merecedor do reino de Deus? Por que eu vou deixar para depois o fazer o bem, o amar, o perdoar? Pode ser que eu não tenha esse depois na minha vida. Nós não vamos ser perfeitos, sim, não vamos. Mas precisamos ser melhores. Cabe a cada um, a cada instante, fazer algo mais, para que com a nossa vida, com o nosso testemunho, nós sejamos missionários, pregadores, anunciadores do Evangelho. E aí nós estaremos sintonizados com a palavra de Jesus. Desapegar um pouco da nossa própria vida, daquilo que nós gostamos de fazer. Eu tenho minhas manias, eu gosto disso. Será que isso me realiza? Ou apenas me causa uma alegria, uma felicidade momentânea? Mas isso me realiza? Desapego disso, desapego daquilo que me atrapalha de caminhar, os pesos da minha vida. Eu preciso caminhar livre,
para eu ser merecedor desse reino de Deus. Vamos fazer a nossa prece pedindo ao bom Jesus que nos abençoe na nossa vida, hoje e sempre. Pela Igreja de Deus, a fim de que ela seja conhecida e respeitada por todos, rezemos ao bom Jesus. Ó bom Jesus, escutai a nossa prece. Pelos dirigentes do povo de Deus, a fim de que eles sejam dóceis às inspirações do Espírito Santo, rezemos ao bom Jesus. Ó bom Jesus, escutai a nossa prece. Pelas autoridades, a fim de que elas promovam realmente o bem comum das comunidades, rezemos ao bom Jesus. Pelos pais e mães de família, a fim de que eles exerçam cristamente a missão que receberam de Deus, rezemos ao bom Jesus. Pelos rapazes e moças, a fim de que na crise da juventude não percam de vista os valores cristãos, rezemos ao bom Jesus. Ó bom Jesus, escutai a nossa prece. Pelas famílias, a fim de que elas, no modo de levar a vida, deem um autêntico testemunho de vida cristã, rezemos ao bom Jesus. Ó bom Jesus, escutai a nossa prece. Pelas famílias, a fim de que elas, no modo de levar a vida, deem perdão. Por aqueles que nos pediram para rezarmos, por eles, a fim de que tenham paz e tranquilidade na vida e vivam na graça de Deus, rezemos ao bom Jesus. Ó bom Jesus, escutai a nossa prece. Por aqueles que de alguma maneira estão sofrendo, a fim de que aceitem o sofrimento com resignação cristã e ofereçam o sofrimento pela sua salvação e a salvação de outros em união com os sofrimentos de Cristo, rezemos ao bom Jesus. Ó bom Jesus, escutai a nossa prece. Por aqueles que já faleceram, a fim de que tenham encontrado a salvação definitiva, rezemos ao bom Jesus. Ó bom Jesus, escutai a nossa prece. Por nossa comunidade aqui reunida, por nossa comunidade aqui reunida, na fé e na caridade, a fim de que o bom Jesus nos atenda em nossos pedidos, rezemos ao bom Jesus. Ó bom Jesus, escutai a nossa prece. Ó meu Senhor, bom Jesus, que estás na Basílica de Congonhas, braços abertos para acolher com paternal bondade os vossos devotos e derramar sobre todos a plenitude da vossa misericórdia. Eis-me aqui aos vossos pés, para vos oferecer, com o tributo de minhas homenagens de adoração, o mais profundo sentimento de dor e arrependimento pelos meus pecados, que tantas vezes vos ofenderam. Ó Senhor, infinita é a vossa bondade em ouvir as súplicas daqueles que até de longínquas paragens se dirigem a vós com fé e confiança. Incomensurável é a vossa compaixão, Senhor. Animado por tantas provas de ternura paternal, lanço-me aos vossos pés, implorando a graça que desejo. E vós, Virgem Santíssima, Mãe de Deus e Mãe dos homens, a quem o bom Jesus nada recusará, por vossa intercessão, alcançai-me esta graça, ardentemente vos peço. Amém.